Olá, você está no canal Estante de Luz e vamos ao podcast de hoje. Olá, sabe aquela sensação de buscar algo mais? Uma nutrição que vai além do prato de comida? Ah, sim, aquela fome da alma, né? Exato, uma fome emocional, talvez espiritual. E como nessa busca, às vezes a gente acaba se alimentando do que não faz bem. Angústia, conflito. É verdade, ressentimento. A própria introdução da nossa fonte de hoje toca nisso, né? É uma busca muito humana essa, por significado, por um sustento interior. Totalmente. E o que a gente escolhe para se alimentar nesse sentido, revela muito sobre onde a gente está na caminhada, né? Com certeza. E é justamente sobre essa nutrição da alma que a gente vai mergulhar um pouco hoje. O material que temos aqui são os trechos selecionados de Vinha de Luz. Uma obra psicografada pelo Chico Xavier, atribuída ao Emmanuel. Isso, é uma coletânea de reflexões, sabe? Muitas vezes partindo de passagens bíblicas, mas com uma aplicação, incrivelmente prática para os nossos dias. Sim, é um trabalho denso, com profundidade, mas ao mesmo tempo cheio de insights muito aplicáveis. O Emmanuel tinha essa habilidade, né? De conectar ensinamentos antigos com os nossos dilemas de agora. E sempre com foco no crescimento interior. Sempre. Então a nossa missão aqui hoje é explorar essas ideias, sabe? Tentar extrair algumas pérolas de sabedoria prática. Como que a gente pode usar esses pensamentos para o nosso desenvolvimento, para melhorar os relacionamentos, para dar mais sentido à jornada? Exato. O foco não é dogma, né? É encontrar aqueles princípios universais. Amor, serviço, autoaperfeiçoamento. Coisas que valem para todo mundo. Isso, independente de crença. Então, preparado para essa exploração? Com certeza. Vamos lá. Um dos primeiros pontos que saltam aos olhos é como o Emmanuel, ele amplia a ideia de responsabilidade espiritual. Ah, sim. Não é algo só para líderes religiosos, padres, pastores. De jeito nenhum. Ele deixa muito claro que essa responsabilidade é de todos nós. Não importa a profissão, o papel social. O comerciante, a mãe, o cientista, o artista. Cada um tem seu campo de ação ali na obra divina, né? Usando os próprios talentos, os desafios. Justamente. Os desafios como ferramentas para evoluir. Isso leva a uma ideia central que ele martela bastante. O que realmente importa não é tanto a função externa, o cargo. Mas a nossa atitude adequada interior, é isso. Exatamente. Como a gente se posiciona internamente diante das situações, das pessoas, dos perrengues da vida. Aí está o essencial, o necessário, como ele chama. Faz muito sentido, porque, é fácil fazer as coisas só para aparecer, para agradar os outros, o famoso servir à vista. Pois é. Mas aquele serviço que vem de dentro, genuíno, muitas vezes ele é silencioso, discreto. Ninguém está vendo, mas ele está acontecendo. E como cultivar essa autenticidade? É difícil, né? É um trabalho. E aqui entra um conceito que ele explora muito. O reino interior. É nesse nosso universo particular, pensamentos, sentimentos, intenções, que a mudança real acontece. Ah, entendi. Não adianta só acumular conhecimento, saber a doutrina de cor e salteado. Não adianta. Se isso não se reflete nas ações do dia a dia, é o fazer antes de ensinar que ele valoriza. Isso demonstra a compreensão verdadeira. Nossa, essa ideia do fazer antes de ensinar é forte. Quer dizer que a autoridade moral vem da vivência, da coerência? Vem da coerência entre pensar, falar e agir. Não só do discurso bonito. E cultivar isso exige um trabalho constante, imagino, de purificar o vaso, como ele diz. Exatamente. Purificar o vaso das nossas possibilidades. Limpar a mente, o coração. Tirar o lixo mental, os sentimentos negativos, egoístas. Para que a fé possa crescer num lugar limpo, numa consciência pura. Isso. É tipo uma jardinagem interior, contínua, sabe? Tem que cuidar todo dia.
uma jardinagem que implica em arrancar as ervas daninhas dos nossos impulsos mais primitivos. Sem dúvida. É um esforço para despertar aquele dom de Deus, aquele potencial divino que, segundo ele, existe em cada um de nós. Só está ali, esperando ser cultivado. É um chamado ao autoaperfeiçoamento constante, então, lapidar o próprio ser. Exatamente. Um trabalho para a vida toda. E falando em trabalho e desafios, a obra também encara de frente as dificuldades do convívio, né? Que não são poucas. Lidar com as expectativas, as necessidades das multidões. Sim. E o ceticismo natural que surge quando se fala de coisas espirituais, de revelações. Muita gente torce o nariz, né? Torce. E ele também alerta para as armadilhas internas que complicam as relações. O tal do farisaísmo. Ah, o farisaísmo. Que não é só uma figura histórica, né? É aquela postura de orgulho espiritual. A pessoa se acha superior, dona da verdade absoluta. Ou então a influência dos maus obreiros. Aquelas pessoas que, talvez por insegurança, vivem criticando, botando para baixo, desanimando quem está tentando fazer algo bom. Exato. Minando o esforço positivo dos outros. Quem nunca encontrou alguém assim? Pois é, e tem uma perspectiva sobre inimigos que me chamam muita atenção. A ideia de vê-los como credores diferentes. Como assim? Que dívida é essa? É uma visão, olha, bem profunda. Convida a gente a ir além da mágoa, da reação imediata de defesa, sabe? A ideia é que talvez aqueles que nos criticam, nos desafiam, até nos prejudicam, talvez eles estejam, mesmo sem saber, apontando para onde a gente precisa crescer, para as nossas fragilidades. Tipo um espelho? Tipo um espelho incômodo. Eles nos cobram uma mudança de postura, mas paciência talvez, mais humildade, perdão. Eles nos mostram onde está a nossa dívida de desenvolvimento. Nossa, é uma inversão de perspectiva radical mesmo. Em vez de vítima, a gente vira aprendiz, mesmo na dor. Exatamente. Isso tem a ver com aquela orientação de não resistir ao mal com mais mal? Não é concordar com o erro, mas é não entrar na mesma sintonia negativa. É quebrar o ciclo. É quebrar o ciclo. Responder com o bem ativo, com serenidade, compreensão, mas com firmeza no propósito correto. Oferecer uma alternativa construtiva e não mais do mesmo. E o famoso oferecer a outra face, que muita gente interpreta como a submissão, fraqueza. Pois é. Mas Emmanuel ajuda a gente a ver isso como um ato de grande força moral, de sabedoria. Não é sobre apanhar calado. Não. Não. É sobre manter a dignidade. Não se deixar contaminar pela agressividade do outro. É mostrar, pela calma, pelo autocontrole, que a agressão é irracional. É um convite à reflexão do outro, sabe? Sem descer ao nível dele. É proteger a própria integridade espiritual. Entendi. É uma força diferente. E a liberdade, como entra nessa equação toda? Relações, desafios... A liberdade é um presente, né? Mas com grande responsabilidade. A orientação é não usar a liberdade como ocasião à carne. Ou seja, para satisfação puramente egoísta, para autoindulgência sem limites. Exatamente. Pelo contrário, a liberdade verdadeira, principalmente a liberdade interior, que a gente conquista sobre os próprios vícios, as paixões descontroladas, essa liberdade deve ser usada para servir. Servir por amor, por caridade genuína. Isso, servir uns aos outros. Isso toca no ponto delicado, que é como a gente lida com o sofrimento. Que é parte da vida, né? A obra parece dizer que não é só o que a gente sofre, mas como a gente reage que faz a diferença. Precisamente. As tribulações vêm para todos, mas a forma de encarar, isso muda tudo. Podem ser vistas como lições, como oportunidades de purificação, como testes que fortalecem a alma. Então a dor, quando enfrentada com fé, com resignação ativa, o que seria essa resignação ativa? Não é conformismo passivo tipo, deixa pra lá. É uma aceitação inteligente para poder aprender com a situação. É buscar entendimento mesmo na dor. E aí essa dor pode lapidar a gente. E tem o consolo da ideia de não estar sozinho, né? O exemplo do Cristo. Exato. Ele passou por dificuldades imensas,
O exemplo dele mostra que é possível atravessar a dor com elevação. Ele vai adiante de vós, como diz a passagem que Emmanuel comenta. Ele mostra o caminho. E diante de tanta informação, tanta ideia diferente, até contraditória no mundo, como saber o que seguir, o que é bom pra gente? O conselho é clássico, mas sempre atual. Examinai tudo e retém o bem. Ou seja, não engolir qualquer coisa, mas também não rejeitar tudo de cara. Exato. Analisar com discernimento, usar a razão, o sentimento, filtrar o que é útil, construtivo, o que realmente ajuda na nossa edificação moral, espiritual, e descartar o que é superficial, o que prejudica, o que é ilusão. Vamos aprofundar um pouquinho mais na essência da fé e do serviço, então, segundo essa visão do Emmanuel? O que seria uma fé autêntica? Porque claramente não é só palavra bonita, né? Definitivamente não. Nem ritual externo, que pode virar algo vazio, mecânico. E também não é ficar esperando milagre, sinal do céu para acreditar como os fariseus faziam. Não mesmo. Essa busca incessante por provas externas muitas vezes só mostra uma insegurança interior, uma falta de convicção real. Então a fé genuína é mais uma questão de ação, de vivência prática. Isso, intelectualmente. É seguir o caminho que é o exemplo de amor e serviço do Cristo através da ação concreta no dia a dia. É amar por obras. Exato, não só por declarações. E aí entra a beleza e a força dos pequenos gestos, sabe? Dos servicinhos, como ele chama, feitos com boa vontade. Aquela migalha de atenção, de ajuda. Isso, uma palavra amiga, quando é oferecida com sinceridade, tem um poder enorme. Pode alimentar multidões no sentido de aliviar dores, de inspirar corações. É valorizar o pouco, desde que feito com qualidade de intenção. E qual seria o objetivo maior dessa fé ativa? Emmanuel fala em salvação das almas. O que isso quer dizer nesse contexto? Não parece ser algo simplista. Não é um bilhete premiado para o céu depois que a gente morre, concedido por decreto. É um processo de elevação, de purificação, de iluminação da consciência. Salvar-se de quem, então? Salvar-se das próprias imperfeições, da ignorância, do egoísmo, para alcançar um estado de maior harmonia, lucidez, amor, que é a essência da vida eterna, que, aliás, começa aqui e agora. É uma conquista gradual. Fruto do esforço pessoal de cada um. E a caridade, como se encaixa nisso? Vai além de dar cesta básica, dinheiro? Muito além. A ajuda material é importante, claro. Mas a caridade essencial para Emmanuel é andar segundo os seus mandamentos. Viver de acordo com os princípios divinos. Isso. Amor, perdão, paciência, fraternidade. Em todas as nossas relações. É unir o conhecimento espiritual à ciência com a ação coerente, o conhecimento aplicado, para a gente poder abundar nessas qualidades e servir melhor. A caridade é a luz inextinguível, a energia fundamental. E a justiça? Ele fala que a nossa justiça tem que exceder a dos escribas e fariseus. O que isso quer dizer na prática? É dizer muito além de só cumprir a lei por fora, sabe? De se preocupar com as aparências, ou cumprir regra por obrigação ou medo de castigo. A justiça dos fariseus era muito focada em julgamento, punição. Muito. Em separar os bons dos maus. A justiça que Jesus ensinou e que Emmanuel aprofunda, nasce do amor, da misericórdia. Busca a correção fraterna, entender as causas do erro. E cultivar a humildade, né? Olhar para as próprias falhas antes de apontar as dos outros. Fundamental. E buscar reconciliação. É uma justiça que quer recuperar, não só punir. Isso volta para o grande mandamento: amar a Deus e ao próximo. E parece que a obra dá uma ênfase especial em quem é esse próximo. Sim, a ênfase cai muito sobre o amor ao irmão, especialmente aquele que pensa diferente, que erra, que incomoda a gente. Aquele que talvez ainda não nos entenda ou precise da nossa paciência para se levantar de novo. Exatamente esse. É nesse amor ao próximo mais difícil, digamos assim, que a nossa capacidade de amar é testada e cresce de verdade. Amar quem nos ama é fácil, né?
O desafio é estender essa fraternidade para todo mundo. Tudo isso exige um esforço, contínuo. O que nos leva a um ponto crucial, a perseverança. O próprio Emmanuel reconhece que começar é até fácil. Mas muitos desistem no meio do caminho. Especialmente depois que as dificuldades aparecem, as incompreensões. É a prova de fogo, né? Da sinceridade do propósito. É a grande prova. A constância no bem mesmo quando a gente não vê resultado logo ou quando enfrenta oposição. É um dos maiores desafios da jornada espiritual. E tem alguma dica, algum conselho para manter esse motor ligado? Eu lembro daquela frase, não nos cansemos de fazer o bem. Sim, com a promessa de que a colheita vem no tempo certo, se a gente não desistir. E também a ideia de buscar a conexão espiritual, o fortalecimento interior antes do inverno das grandes provações chegue, para a gente estar mais preparado. Exatamente. É como construir uma reserva de força interior, de fé, de confiança, nos momentos de calmaria, para ter onde se apoiar quando a tempestade vier. Faz sentido. E essa perseverança ganha ainda mais sentido quando a gente entende a vida numa perspectiva mais ampla. A morte, por exemplo, não é vista como um fim absoluto. Mas como uma transformação. Uma transformação, uma mudança de estado, uma continuação da jornada em outra dimensão. Essa visão realmente muda tudo, né? Muda como a gente encara os desafios, o próprio esforço de melhorar, se a jornada continua. O trabalho de aprimoramento também precisa ser constante, não dá para parar. E parte desse trabalho é tirar as escamas. Exato. As escamas que muitas vezes atrapalham nossa visão espiritual, nossa capacidade de sentir, de intuir. E o que são essas escamas? Nossas ilusões, preconceitos, medos, ressentimentos acumulados. É um trabalho íntimo, pessoal. Ninguém pode fazer pela gente. Limpar nossa percepção para enxergar a realidade com mais clareza, com mais compaixão. E isso exige esforço diário, vigilância. Daí a ênfase na urgência do hoje. O que a gente faz ou deixa de fazer agora está moldando diretamente o nosso amanhã. Seja nesta vida ou na continuação dela. Nós somos os arquitetos da nossa própria trajetória. Não tem jeito. É uma responsabilidade enorme. Enorme. Por isso a necessidade constante de vigilância sobre pensamentos, palavras, atos. E de usar o nosso vaso, corpo, mente, energias com honra, com santificação. Ou seja, como um instrumento para o bem, para construir algo positivo em nós e ao nosso redor. Isso mesmo. Então, tentando fazer uma síntese do que a gente explorou aqui de Vinha de Luz, a mensagem central parece ser essa. A jornada espiritual é, antes de tudo, ativa e interna. Sim, o foco está no amor que se mostra em serviço prático, desinteressado e na transformação contínua de nós mesmos. Vendo os desafios não como castigos, mas como oportunidades de aprendizado, de fortalecimento. Degraus. E a grande inspiração para essa jornada é sempre o exemplo do Cristo. Não só o que ele disse, mas como ele viveu, como ele agiu diante da dor, da incompreensão, da necessidade do outro. É um convite constante à coerência entre o ideal que a gente abraça e a vida que a gente vive. Exatamente. E o fascinante é que, embora venha de uma fonte espiritual específica, esses insights, eles oferecem ferramentas que parecem universais, né? Podem ajudar qualquer pessoa a encontrar mais sentido, mais propósito, mais equilíbrio no dia a dia. Com certeza. Independente das circunstâncias externas ou das crenças individuais de cada um, é sobre um crescimento interior que fica, que perdura. É um chamado ao trabalho sobre si mesmo, contínuo, paciente. Baseado nos pilares do amor, do serviço e da responsabilidade pelas próprias escolhas. Não tem como fugir disso. Para a gente terminar, fica aqui uma reflexão que a obra inspira muito fortemente. O Emmanuel nos lembra que somos construtores da nossa própria casa espiritual. E como co-herdeiros de Deus, como ele diz. Nós temos a capacidade e a responsabilidade de escolher os materiais dessa construção a cada dia. Nossos pensamentos, nossas emoções, nossas ações. A pergunta que fica, então, é: com que tipo de material a gente está erguendo a nossa morada interior? Que história a nossa vida, neste exato momento, está contando sobre quem a gente está se tornando?
Esse podcast é organizado pelo canal Estante de Luz e formatado através da IA Notebook LM. Os personagens deste podcast foram apelidados de Adrian e Eleonor. Revisão de Grace Moreira. E a edição de som é de Maurício Moreira. Nos encontramos no próximo episódio. Obrigado e até breve.